falar de coisa boa. Criança em casa. Oh, delícia! Como é bom uma casa em que os filhos recebem dos pais todo o amor, todo o carinho e educação necessária para que sejam pessoas maravilhosas. É por isso que a Irlane está aqui comigo hoje. Irlane Chaves, seja bem-vinda. Psicóloga e neuropsicóloga, né? E aí você, quando fez a sua especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil, você fez pela Unicamp. Isso, foi no departamento de neurologia, né, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E este que você fez, esse curso, Educadora Parental em Disciplina Positiva pela PDA, você fez nos Estados Unidos? Na verdade, ela é uma certificação internacional e eu fiz justo na pandemia. Então, eu fiz essa formação online, de forma online. Que aqui não está marcado, só está marcado USA, né? Então, eu achei que fosse nos Estados Unidos que você tivesse feito. Que, na verdade, é uma formação voltada para os pais aprenderem a educar os filhos. Por isso que é educadora parental. Exato. Legal. Bom, sabemos agora um pouco mais de você, dentro da sua especialização. Hoje, nosso tema é interessante, meu filho não me obedece. Tem idade certa para obedecer ou mesmo depois de velho os filhos têm que obedecer aos pais? Então, neurologicamente, né, ali na primeira infância, o principal boom, assim, de desenvolvimento do cérebro da criança, né? Então, ali, a partir dos 3 anos que a criança começa a entender, de fato, o não. Entender neurologicamente, né? E aí, o obedecer, ele, na verdade, ele leva em conta uma série de outras questões. Vou até usar um exemplo. Na hora que você brincou ali, né? Ah, vou pegar esse cupcake aqui. O que acontece com a criança? O desejo dela tá ali. Ela quer pegar. Por que a gente quer bater na hora que ela quer pegar, sendo que ela tem um desejo? Aí ela tá te desobedecendo, mas e o desejo que está dentro dela? E aí essa que é a principal questão da obediência, né? Eu entendo, eu me coloco no lugar do meu filho, né? Ele, de fato, eu consigo entender o que ele está sentindo naquele momento, por que eu quero ele obrigar a fazer o que eu quero, a minha vontade. E aí que é a grande questão. Você educa uma criança para ser um adulto. Quando é criança, eu quero que obedeça. Quando eu quero que obedeça, eu quero que você faça eu quero que a criança faça o que eu, enquanto mãe, desejo que ela faça, sem me questionar. Agora eu te pergunto, eu quero esse adulto? Eu quero que o meu filho esteja numa empresa e quando alguém disser qualquer coisa para ele, ele simplesmente abaixe a cabeça e vá fazer? Ou eu quero um filho que tenha ponto de vista crítico e saiba se posicionar? E aí vem a questão, o que eu quero do meu filho? O que eu quero do meu filho para o futuro? E como eu estou educando hoje? Ok, então ele tem um desejo, eu posso deixar ele fazer o que ele quiser? Não. Não. Aí... Eu estou num aniversário, num buffet, a criança quer o cupcake que está na mesa da decoração. Ah, mas é o desejo dele, então eu deixo ele pegar? Não. O que na verdade, lembra até na hora que você falou da dica? O que a gente tem que trabalhar com as crianças? A gente tem que entender, primeiramente, que a criança é um ser. Isso é verdade, tem que ter respeito por isso. Respeito. Então, o que acontece? A maioria dos pais falam assim, a gente vai para o aniversário, pega, desloca e leva. Chega lá, não se comportou. Agora eu te digo, ele sabe o que é se comportar? Você falou para ele o que você espera dele? Você já ensinou que não pode ir roubar o doce da mesa? Você já ensinou? Então, assim, na hora que chega lá, a criança não sabe. E aí, o que você faz? Você pune, você dá um tapa. E aí que entra a questão, né? Dei um tapa. Por que para eu ensinar ela a se comportar bem, eu preciso fazer ela se sentir pior primeiro? Aí, na hora que ela bate no colega, eu acho ruim. Só que eu ensino batendo. Aí entra, o que eu estou dando de exemplo? E o que na verdade, eu estou cobrando do meu filho?
Isso, até os 3 anos, você diz que a criança não entende o não. Sim. A partir dos 3 anos, ela começa a tomar consciência desse não. A partir do momento que os pais conversam, Sim. que é o que acontece com muitas crianças. Eu vejo muita mãe se abaixando, conversando com a criança, mas talvez a índole dessa criança, o caráter que se lembra já está, que isso não muda, né? A personalidade da criança, eu não sei qual seria o peso, né? E essa criança realmente não obedece. Aí, como os pais devem... Poxa, eu converso, eu explico, eu ensino, eu não bato e a criança não obedece. O que, na verdade, a gente tem que fazer é se conectar a essa criança. Você precisa entender que essa criança ela precisa se sentir aceita e importante. Então, a maioria das vezes que uma criança se comporta mal, ela está acontecendo alguma coisa que ela não se sente aceita ou importante, ou às vezes existem outras coisas. Esse desejo muito forte, existe às vezes o cansaço, a fome, a sede, e às vezes a gente não leva em consideração todos esses mecanismos. Por exemplo, na hora que você falou do menininho no supermercado, será que essa criança estava com fome e talvez ela estava tentando pegar uma bolacha porque ela tinha fome naquele momento? Será? Não sei. Não é? Não, assim... Por isso que eu falei, eu não vou julgar porque eu não sei o que estava acontecendo. Mas eu estou colocando até um exemplo. Então, muitas vezes a gente não olha todos esses desejos, todas essas questões. E aí, o que acontece? Quando a gente fala assim, mas eu já expliquei, eu já falei, e mesmo assim ele faz. A gente tem que lembrar que educar é um processo. A criança, todo dia, você é mãe, você Todo sabe disso. dia. Todo dia você tem que fazer, com os pequenos mais ainda, até que a criança internalize. Eu sempre costumo dizer uma coisa que é assim, né? É como se fosse o nosso cérebro na palma da mão. Uma criança pequenininha, a gente tem essa parte do cérebro que seria representada por esse dedo, que é a parte das emoções. E essa parte de cima seria a nossa parte racional. O que acontece quando a criança ela tem um ataque de birra, ela está nervosa, ela explode? Ela faz isso. Ou seja, ela está só na emoção. E aí, o que a gente faz? A gente quer bater de frente na hora. Só que a criança está na emoção. Se você for bater de frente, ela vai bater de frente com você também. Então, o que você tem que entender? Nesse momento, ela não é capaz de racionalizar nada. Então, no momento de uma birra, no momento de uma não obediência, né, tente redirecionar essa criança para uma outra coisa, tente mostrar uma outra... Olha que legal, o passarinho. Exato, vamos ver isso aqui agora. E aí o que acontece? Na hora que essa criança se acalmar e você chegou da festinha, você vai falar assim com a criança, olha, agora a gente pode conversar. O que você sentiu naquele momento? Fala para mim. Olha, mamãe, eu queria pegar aquele doce, né? Tá, mas o que você pensou? Ai, aquele doce deve ser muito gostoso. Tá, e você foi lá e pegou. Você podia ter pego aquele doce? Não, não podia. E qual a solução que a gente cria para isso? Por quê? Quando você faz esse processo com a criança, você exerce uma cooperação em que a criança entende que ela faz parte da solução desse problema. Você não chegou, você não julgou, você não apontou o dedo para ela, você não fez ela se sentir péssima porque ela só queria um docinho. Só que também você não pode deixar que essa atitude continue acontecendo porque a gente tem regras sociais. Só que a questão é você elaborar uma solução junto com essa criança e na próxima vez que você for para esse aniversário, novamente você vai falar para ela. Lembra? Lembra? Você falou uma coisa sobre a criança sentir-se importante. Às vezes ela não está se sentindo importante, às vezes ela está triste, tá? Enfim. Mas existe o reverso disso também. Tem crianças que a família inteira endeusa, é filha única, neta única e etc. E aí ela tem razão, não, vamos fazer a vontade dela. Não, fulana quer, vamos fazer. E aí faz a vontade, e ela que manda, e ela que exige. Não, nós vamos passear, não, eu quero esta roupa. Não, hoje não vamos sair, hoje eu quero assistir o filme. Tem criança que manda nos pais. Então, mais do que não obedecer, por mais que o pai e a mãe falem, não, mas vamos lá. Não, ninguém vai.
né? Acontece isso também. Então, a criança é importante demais. Então, pensando no reverso do que você falou. Sim, se a gente for pensar, né, nesse caso aí, é uma criança que ela não foi frustrada em momento algum. Então, é uma criança que ela age tudo em cima do desejo dela. É a criança que vai mais dar problema, porque ela nunca é frustrada. E, na verdade, a criança ela vai ter que entender que, tipo, agora isso não pode. Isso é normal você dizer isso para a criança. Aí ela tem que entender isso. Aí ela vai falar assim, mas eu queria, mamãe. Eu entendo o que você faz, você valida o sentimento dela. Porque a gente fala assim, não pode, pronto. E aí a criança está com raiva e entra numa disputa de poder entre pai, mãe e criança. E aí o que você tem que dizer para ela é... Eu tenho 1 minuto para nós encerrarmos. Nós temos... Sim. Dá tempo de colocar o áudio do professor? É o áudio? Ah, é texto. Tudo bem, só porque eu queria fazer... Nós não vamos ter tempo de... com certeza, a Erlane vai voltar. Ele diz o seguinte: olá, boa tarde, saúde e paz. Referente à palmada no bumbum, penso que ensinou muita gente, inclusive eu. Mas não era para maltratar e sim ensinar autoridade. Hoje em dia ficam muito nhenhenhen com as crianças e esses percebem e acabam por não obedecer. Sou professor e sei muito bem o que a educação de berço faz. Abraços, muito obrigado, sou o Magno. Magno Celestino, muito obrigado por sua participação. Nós não temos como fechar esse tema, mas fica aqui em aberto o convite para que a gente retome, porque nós queremos ajudar pais, mães, professores. Sim. Né? Já disponibilizamos o seu contato. Se as pessoas tiverem dúvida, podem procurar por você? Sim, claro, estou à disposição. Beijinho, claro, para a Erlane, beijinho para você e obrigada por estar comigo. Daqui a pouquinho a gente se encontra no Boa Tarde Sócio. Fiquem com Deus. Obrigada!